temos as nossas mães atípicas, Verdade. né? Com filhos que têm alguma deficiência. Nós queremos trazer essa pauta aqui. Ontem falamos com uma mãe que tinha deficiência, né? Ela contou todo o seu relato, como foi a sua gravidez e tudo. Foi super Transição toda, né? interessante ouvir essa história. E agora a gente vai conversar com duas mães aqui queridas. Já esteve aqui conosco, né? A Ingrid Monte, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Bárbara. É um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada, Renato. É muito bom estar aqui com vocês. Também a Lídia Marli de Souza. Você também faz parte do Instituto, tá com a camiseta linda aí? Instituto Lebu. Seja Mãos que abraçam. bem-vinda. Obrigada. E esse projeto é para acolher mães, né, no estado do Ceará. E nasceu de um propósito, através dos meus filhos. Foi a necessidade que eu senti de passar amor a essas mães. Por isso que é Mãos que Abraçam. Que lindo. Legal. E também a neuropsicóloga Luciana Xavier. Seja Prazer. muito bem-vinda. E Obrigada. vamos, né, colocar aqui tudo em jogo. Vamos contar tudo, vamos ajudar essas mães que estão perdidas, que precisam de auxílio. Uma orientação, Quero que vocês, né? exatamente, contem aí um pouquinho. Vou começar primeiro com a Ingrid, para ela contar um pouquinho do relato dela como mãe. Aí depois a Lídia fala um pouquinho e a Luciana vem para dar Desfecho. o desfecho como a neuropsicóloga. Combinado. Na verdade, eu tenho um filho que é minha grande razão de viver. Pedrinho tem 7 anos. Eu tive o diagnóstico do Pedrinho em 2019, maio de 2019. Ele tinha 2 anos e 3 meses. E daí a gente começou um processo terapêutico de intervenções, tanto em clínica como também em casa, na escola. E aí, o fato até a gente conversa, né? Porque quanto mais cedo você puder começar a intervenção da sua criança, a chance de desenvolvimento, elas aumentam. Então, assim, a criança vai se desenvolvendo, os seus níveis, os seus os seus graus de desenvolvimento. Sim, ela vai atingindo marcos de desenvolvimento. A gente consegue que a intervenção seja mais eficaz. Sim. Quanto mais cedo a intervenção, mais eficaz, mais chances a gente tem de que seja eficaz. E aí, quando o Pedrinho já estava numa fase de 6 anos, a gente começou a perceber que, além do autismo, ele apresentava uma outra comorbidade, que era o TDAH. E aí foi nesse momento que eu encontrei com a Lu, ele fazia parte de uma outra clínica, e conheci a avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação específica para você tirar um raio-x da criança. E aí eu levei meu filho na clínica da Lu e ela fez essa avaliação e a gente teve o diagnóstico do TDAH junto com o autismo. E foi a partir desse momento que a gente começou uma nova jornada com ele, focando não só nas questões do autismo, mas também nas necessidades dele com um transtorno de déficit de atenção. Perfeito. E a Lu, ela que é responsável pelo tratamento do meu filho. É muito Luciana, importante. só uma dúvida que você colocou sobre o autismo e o TDAH. Geralmente o autismo ele vem acompanhado do TDAH ou não tem nada a ver? Não, ele pode vir acompanhado e pode não vir acompanhado. Porém, é uma comorbidade muito associada. Em quase 80% dos casos de autismo, nós temos um comprometimento da atenção. E como no caso do filho dela, o comprometimento de atenção, ele estava servindo como uma barreira ao desenvolvimento do Pedrinho. Então, por isso que os tratamentos também não estavam sendo eficientes, né? Porque o déficit de atenção, ele compromete muito o funcionamento da criança e compromete a curva de aprendizagem da criança. Porque o cérebro, hierarquicamente, ele precisa ter atenção, ele precisa estar atento para que ocorra a aprendizagem. Então, por isso a importância da gente avaliar e traçar tratamentos individuais para cada pessoa. Seja ela criança, adolescente ou adulto. Entendi, perfeito. Agora me conta um pouquinho, Lídia, sobre o teu caso, teu filho, enfim, conta um pouquinho. Então, eu vim do Nordeste, né, sou de Fortaleza. E aí, quando meu filho nasceu, tinha um choro diferente. E eu dizia, doutor, meu filho, né, tá legal no desenvolvimento? Não, tá tudo perfeito.
E aí, quando eu cheguei para morar em São Paulo, quando a gente deixa ele na escolinha, matricula ele na escola, o que é que a gente pensa, né? Quando é mãe, né? A gente pensa o quê? A gente tem um filho na barriga e já pensa que o filho é o quê? Doutor, né? Ah, meu filho vai ser doutor, vai ser né, jogador de futebol, como vocês, apresentador. E aí eu cheguei na escolinha e todas as crianças sabiam o meu nome. E aí ele ficava no cantinho dele e ele não vinha. E eu comecei a perceber, poxa, o meu filho tem um desenvolvimento diferente, né? E o que me chamou a atenção foi um berço que eu comprei, né, que eu comecei a estudar sobre Maria Montessori, né? Ela era uma professora que, né, trabalhava com crianças especiais. E aí eu fui, né, me aprofundando nisso e aí eu descobri que meu filho tinha falhas no desenvolvimento. Então ele não atingiu o quê? Algumas marcas do desenvolvimento, como dar tchau, dar um beijo, o contato visual, ele não tinha isso, que me chamou a atenção. Imagina, eu estou conversando com vocês aqui e fico com um olhar ausente. Isso me chamou a atenção. É como se você estivesse aqui, mas estivesse pensando. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí eu fiz o caminho inverso da Ingrid, né? Eu, primeiro, antes de ir no médico, eu fiz as avaliações. Quando eu cheguei no médico, aí eu recebi o diagnóstico. E aí eu ganhei um pouco mais de tempo. E quando eu resolvi, né? Com quantos anos? Com 1 ano e 5 meses. Novinho. Bem novinho. Tá. Mais novo que o meu. Mais novo que o dela. Tá. E aí eu comecei a me aprofundar. E foi quando eu fiquei perdida com questão de terapia, não sabia por onde começar. Eu não sabia quais profissionais buscar. E aí eu... A gente nunca sabe, A gente nunca sabe. A gente nunca sabe por onde começar. E aí, Imagino, deve ser muito porque conflitante, né? No caso delas, vocês nunca vão imaginar que uma situação dessa vai acontecer com vocês. Né? Porque para a gente nós tem o filho especialistas é um mundo muito tradicional para a gente, Sim. corriqueiro, é o que a gente vive todos os dias, o que a gente passa os nossos anos estudando. Mas é muito importante a fala delas, principalmente próximo do Dia das Mães, porque a gente consegue entender a sobrecarga que vivem essas mães. Então, do momento da busca do diagnóstico, que muitas dizem para mim ser uma peregrinação. Então, elas buscam diversos profissionais, diversas clínicas. Muitos profissionais negam o diagnóstico. Coloca na escola que ele vai falar. Ai, cada criança tem o seu tempo. Isso é birra. Gente, essa fala, ela não é verdadeira. Cada criança tem o seu tempo? Não. Existem os marcos de desenvolvimento. Se a criança chegar aos 12 meses sem falar nenhuma palavra, temos aí um problema, um sinal de alerta, um sinal amarelo ligado, que nós devemos investigar por que essa criança está com atraso de fala. Como no caso do que ela citou do filho dela, dificuldade no contato visual, não apontava, não faz atenção compartilhada. Por exemplo, vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo. Sim. E elas também. Isso é atenção compartilhada. Certo. Né? Se eu olhar para lá, vocês todos vão olhar para lá para saber o que eu estou olhando. A criança, quando ela não faz isso, é um sinal de alerta. Né? O brincar disfuncional, na vez dela dar função aos brinquedos, ela enfileira os brinquedos, né? Apego exagerado a um objeto. Às vezes uma escova de dente, a criança passa o dia inteiro com ela na mão. Sim. Não é? É aquele objeto de segurança que... É o hiperfoco. É o pode hiperfoco, ser é um objeto regulador, né? Ela usa como um objeto de regulação para ela se acalmar. E às vezes, realmente, porque ela ainda não sabe da função, ela ainda não sabe brincar. Então ela anda com aquele objeto o dia todo na mão. Então são sinais muito sutis, mas que você vê, se não tiver uma equipe que acolha essas mães, então quando elas chegam no diagnóstico, elas já estão em sobrecarga. E aí elas têm toda a carga de procurar. Principalmente, né, Lu? Exato. Só fazendo uma ressalva aqui da questão do diagnóstico, eu passei por 2 médicos que não me deram o diagnóstico. E teve um médico que eu fui, que é super renomado, dá entrevista no Fantástico, enfim. E quando ele deu a sugestão de diagnóstico, eu estava perdida, E quando eu me aproximei para dar um abraço nele, do tipo, me ajuda, ele deu 2 passos para trás. Então, é a falta de humanização. Inclusive, a mudança de clínica também, que eu tive que fazer com meu filho, é que eu já tinha chegado num ponto que eu era esquecida. Então, não tinha mais conexão da clínica, do tratamento comigo. Eu chegava na clínica tão esgotada e sem acolhimento que eu queria deitar no sofá e dormir até a hora da terapia acabar. Foi nesse momento que chegou a Lu, me orientou, mudou todo o processo de tratamento
Porque se eu não estiver bem, meu filho não vai estar bem. Sim, com certeza. Sim. Mas eu acho bem legal, Marli. Marli tem 2 filhos, né, Marli? Eu acho que Marli é tem legal 2. ela falar. Conta um pouquinho mais sobre esses 2 tesouros aí. Quando eu fiquei grávida, né, da minha menina, a gente pensa que não vai ser autista, né? Não é que você... Da segunda gravidez. Isso, da minha segunda gravidez. Não é que eu não queria que minha filha não fosse, Sim. mas a gente fica pensando, e agora, com mulher, como é que vai ser? E aí, quando ela nasceu, né, foi lá e eu contava. 1 ano, né? Eu peguei a tabelinha lá do VB-MAP, ou do Bailey. 1 ano, eu pegava o sininho lá, né? Não sou profissional, mas eu ia lá anotando. O que é o VB-MAP? VB-MAP é uma avaliação, né? Para poder você saber como é que está o desenvolvimento daquela criança. Doutora que sabe aqui melhor do que eu. Que eu sou uma mãe enxerida, fico lá estudando. É nada, é uma mãe instruída. A gente precisa de mães tem que assim, ser, instruídas. precisamos. Ela é muito inteligente. Perfeito. E aí, quando ela não começou a ter o desenvolvimento, começou a ter... andar na ponta do pé. E aí, ela é diferente do meu filho. Por que ela é diferente? Ela tem uma comunicação, mas não é uma comunicação funcional. Ela só repete. É como se fosse um papagaio, desculpa a comparação. Né? Mas é como se fosse. Ela pega o número e fica A, B, C. Lina, você quer isso? Aí ela repete em terceira pessoa, que isso é uma das características do autismo, né? Você quer isso? Você Ela quer repete? isso? E aí ela tem essa característica. E por conta dessa minha necessidade com os meus filhos, foi que eu abri o Instituto Leblu. Né? Então, essa camisa a gente está vendendo para poder arrecadar fundos, incentivar outras mães. A comunidade que a gente quer trabalhar no Eusébio, né, que fica no Ceará, são mães que precisam desse apoio. Porque, infelizmente, existem pessoas muito precárias que não têm essa sorte que nós tivemos. Essa oportunidade essa de ter um oportunidade tratamento, de né? ter um tratamento. Porque é fácil, né? A gente chegar aqui e falar, olha, contrate uma Não é neuropsicóloga, fácil. vá no médico fulano e tal. A pessoa, às vezes, não tem o que dar para o seu filho de comer. Verdade. Né? Então, é muito bacana você trazer esse projeto para essas mães. E, claro, hoje a gente, graças à internet, a gente tem muitos canais onde a pessoa pode ali se Divulgar, né? debruçar e ver conteúdos. Por exemplo, seguir a doutora, que eu acredito que você deve dar dicas, as meninas que sempre estão. Então, graças a Deus que a gente tem esse meio de comunicação. Mas precisa ter essa tete a tete, é o que você falou, o abraço. O abraço. Isso, e o diagnóstico do meu filho foi 2 meses depois de eu perder a minha mãe. Então eu estava num abismo. Aí veio o diagnóstico, eu entrei em outro abismo. E se você não tem profissionais que estão ali para te acolher, para dizer, vai ficar tudo bem, É porque é muito Não é o importante a não gente é o falar fim, de saúde mental, né? Então, assim, quando a gente fala das mães, nós estamos falando de saúde mental. Então, você vê, ela estava num processo de luto. Verdade. Né? E aí ela passou por uma outra perda. Então a gente não gosta de usar essa palavra, né, o luto pós-diagnóstico, mas é que para a psicologia toda grande perda, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele entende como um luto, né? E Então, ela reage viveu, diferente. ele reage diferente, perfeito. Então ela viveu isso 2 vezes. Então o que eu digo lá na clínica e gostaria de dizer aqui, quando a gente cuida das mães, quando a gente acolhe as mães, né? Eu digo mães, a gente tem sim uma porcentagem de pais, de avós queridas, de avós queridos na sala de espera, mas as mães são a sua grande maioria, né? E elas precisam desse acolhimento, elas precisam ser tratadas. A gente precisa desmistificar também essa questão do tratamento, né? Ah, mas eu vou tomar antidepressivo, mas você está me encaminhando para o psiquiatra? Tô, porque eu preciso de você bem, eu preciso de você forte, para que o tratamento do seu filho seja cada vez melhor. Porque a mãe é uma peça fundamental. Lu, era importante você comentar, a Lu tem um livro também falando sobre suicídio e ela estava me mostrando alguns dados sobre isso. São esses daquilo? Sim, eu trouxe para vocês. É importante Tem você um falar capítulo sobre o suicídio, os números, o né? autismo. De quantas mães... Esqueci, aqui. eu acho. Suicídio, a vida não pode, pode parar. Isso. Nesse livro eu tenho um capítulo específico sobre suicídio e autismo. Então, assim, apesar da gente ainda ter poucos números, poucos estudos, né, dizendo sobre o suicídio nos cuidadores, nas mães, a gente sabe, daí de um último estudo que saiu, que nós temos 35% de casos de suicídio em cuidadores de autismo.
É muito Então, triste. é muito Sério? grande. Uau, Então, na sério? pandemia, nós tivemos noticiado muitos casos. Esses estão todos catalogados, inclusive de mães. O que é mais triste ainda, vocês vão ficar mais chocados ainda, que mataram o filho, se mataram em seguida. Esses corpos não foram achados durante dias, ou seja, elas não têm rede de apoio, tá? Então, assim, é muito grave isso. Nossa, é chocante, Em termos né? de- Chega a ser Muito. chocante. É chocante, É. é chocante. É uma informação assim que às vezes a gente está traduzindo o estudo e eu me pego chorando na tradução do estudo, porque são números alarmantes. Então elas estão sem rede de apoio. E outra, a gente precisa falar que nós precisamos também de políticas públicas, né? Por que uma mãe chega nesse ponto? O que a gente já entendeu do suicídio nas mães de crianças com autismo é que quanto mais severo o nível de autismo, ou seja, quanto mais comprometimento essa pessoa tem, quanto mais grave esse autismo, maior a chance desse cuidador entrar numa depressão e ter uma ideação suicida ou até fazer, né, cometer o suicídio. Já nos autistas, que é isso que eu trato no capítulo, quanto maior a inteligência e quanto maior a idade, risco mais aumentado para suicídio. Tá? É muito importante também Muito essa importante. informação. Isso. Eu queria mostrar umas fotos aqui pra você. Vamos mostrar elas com os filhos, filhos, né? né? De Aí, cada uma. Aí conta um pouquinho aí. Pode colocar pra gente, Lizinho, ó. Vamos Da lá. Ingrid. Da Ingrid, Eu posso chegar mais perto? Traz um pouquinho mais pra gente aqui, pode ser? Eu também, a minha miopia também não me permite. A idade chega. Poxa, Chega gente, para eu tô me sentindo todos. super bem agora, incluída. Uma frase que eu sempre uso, gente, é que o diagnóstico, ele não é uma sentença. Então, eu pego É. situações, meu filho na Ai, que montanha-russa, fofo que ele é. meu filho tomando a vacina, a gente no restaurante. Ele é autista não verbal ou não? Ele... Esse é no trabalho porque eu faço palestras Uhum. também, falando sobre a neurodiversidade. Esse é ele com o pai. Isso é esse do diagnóstico. Essa é minha mãe, que eu perdi 2 meses antes do diagnóstico. Nossa, que linda. É maravilhosa. Isso é ele numa viagem de cruzeiro, aí ele já está usando os acessórios de identificação legal falar disso. da loja aqui. Eu acabei criando uma loja para Sim. vender produtos de identificação, porque eu não conseguia falar do autismo do meu filho. Eu não Uau. conseguia. Então eu fiquei, olha a ideia, vou criar uma loja para vender produtos de autismo e em algum momento eu vou ter coragem e vou falar, meu filho está dentro do espectro. De tanto medo, né, Marli, que a gente tem do preconceito da família. Nós somos nordestinas, vivemos nossa cultura é muito competitiva. Então, assim, os nossos filhos são assim, o meu filho vai fazer medicina, o meu vai passar no colégio militar, o meu vai ser isso. E como que eu ia explicar? O meu filho é autista. Então, foi difícil, gente. Eu levei 5 anos Uau. para falar para toda a família. E como eles Reagiram. acolheram isso? Olha, meu pai até hoje ele acha que ele vai ficar bom, né? Meu irmão não conversa sobre o assunto e a família, primos, tios, eu falei no grupo do WhatsApp, saí. Então o que eles acham, deixam de achar, não sei, não me interessa. Me interessa. É você e a sua Nessas rotina. horas, Porque no final o grupo de apoio da É gente você, né? É você e Seu Deus. companheiro, às vezes é isso. Porque né? nessas horas que elas mais precisam são de Exato. incentivo, são de palavra de ânimo, de força. Né? A família em si, que era para poder estar incentivando, dando palavra de força. Algo que eu percebi, doutora Luciana, queria até comentar, foi o que a Ingrid estava comentando, relatando sobre o choro. Quando o seu filho teve o choro, você sentiu algo A Lídia. diferente. A Lídia, perdão. Isso. Você sentiu algo diferente no choro do seu filho. Ele chorava muito, dia e noite. Não, Mas que, hoje- não que era um som diferente, era que era constante. é Constante. Era uma irritação, era um choro. Era uma coisa assim... Imagina, você faz tudo pelo teu filho. Até massagem eu aprendi a fazer, meu filho. Fazer massagem, e botava assim para rotar, e ia no médico. Imagina, eu era aquela mãe que anotava assim até a respiração da criança. isso? Sim. E não passava. Não passava. Nada passava. essa é uma Doutora queixa Luciana, muito isso aí frequente. é um sinal? Sim, é uma queixa muito É uma frequente. queixa? Sim.
Eles são mais agitados, mais irritadiços, de mais difícil acomodação, de mais difícil cuidado, né? E depois a gente vai conseguindo fazer uma análise do comportamento, uma análise funcional, e a gente consegue entender que tem os incômodos de alteração de processamento sensorial, muitas vezes incômodos com barulhos, texturas, cheiros, Luminosidade. né? Luminosidade. Meu filho chorava com a voz do meu sogro. Eu ficava com A vergonha. roupa, né, Lu? Seletividade Textura da alimentar roupa. também tem, né? Eles têm Sim. também? Tem. Todos têm ou não? Não, Não. meus dois têm. Os seus têm. Tem. É um fato comum, né? Uma forma de apresentação, essa alteração do processamento sensorial em que eles podem ficar mais seletivos na alimentação, mas também não é via de regra. Tá. Por isso que de uns anos para cá a gente adotou o termo transtorno do espectro autista. Espectro. Isso, o espectro ele veio para nos mostrar isso, a individualidade de cada um, né? Entendi. Então assim, o pessoal me pergunta da camiseta, por que que é unidade, né? Porque cada um é único, né? No M eu coloquei mãe, porque as mães têm todo um significado pra gente. Uhum. S de sorriso, porque foi como a Ingrid falou, podemos continuar sorrindo. Né? Não tem cura, mas tem tratamento, tem muito o que se fazer. Inclusive nos diagnósticos tardios, eu tenho uma porcentagem muito grande de adultos que se tratam com a gente, que tiveram o diagnóstico já na idade adulta e que a gente ainda tem muito o que fazer. O que melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, a funcionalidade dela, a atuação dela no meio. Vamos ver as fotos da Sim, Lídia? vamos lá. Vamos ver. Aí depois você complementa, só pra gente não, Vocês não vão passar em descobrir, eu acho que vocês vão branco. descobrir quem é o esposo da Lídia, eu acho que tá aí. Ele. Ai, Fala. meu Deus. Isso foi em casa, a gente tinha acabado de se mudar. É bem Lá no raiz. chão É ainda, bem né? raiz. Isso aí é no condomínio, a gente morava em São José Ai, dos que Campos. lindo que ele é. Aí todo dia ele quer passear. Isso é minha Ai, pequenininha. Ai, meu Deus. Nossa. Bochecha, Ela tá com vontade de quantos morder. anos? Ela tá com 3. 3 aninhos. Isso eles estavam cansados lá em Natal, quando a gente foi passear. Eu digo, isso aí é um trabalho de fazer com que ele aponte, né? Que é importante para a comunicação. Ela lendo, ela adora os livrinhos. Isso é o hiperfoco dela. Isso é a ação lá do Leblu, do Instituto Leblu. A gente fez o Dia das Crianças com as mães, essa ação. A gente reúne essas famílias. E esse trabalho, minha mãe já tem um trabalho social há 25 anos. E a Tá. gente Legal. complementou. Gente, fantástico. A gente entrega a cesta básica às mães. Legal. E leva médico, faz oração também. trabalho Ai, que essa lindo. parte Bacana. espiritual é muito bom também, tá, Trabalho né? lindo. Isso é eu fazendo terapia com eles, né? Do meu jeito, É. Para que ele tenha atenção na atividade, na recuperação. Isso eu trabalhando com ele, o hiperfoco dele é geleca. Ah, E ele adora. Ele gosta. Aí eu tô trabalhando contato visual, ver se ele dá uma olhada. Entendi. Trabalhando com texturas, Ele é, que é importante. ele é quietinho isso mesmo? É não. É não. É preparação pra guerra. Pelo jeito que eles tô estavam alugando ele. cansados ali, a guerra é boa durante o dia. Quem Como é a quiser. rotina de vocês? Porque pra dar conta não é fácil, hein? Não. Não, a minha é difícil, viu? É. Com 2. No começo, eu achava que eu podia fazer tudo só. E quando eu entendi a importância de uma rede de apoio, eu pensei, gente, eu preciso levar isso para as mães, né? Eu preciso ajudar outras mães. Como? Eu quero ensinar que a família seja a rede de apoio. Que às vezes a gente não tem. Não é porque às vezes a família não quer ajudar. Às vezes é uma falta de comunicação entre a gente e a família. Como é que eles vão saber que eu estou precisando de ajuda se eu não falo que eu estou precisando de Sim. ajuda? E aí no dia, né, no dia 2 de abril, né, que é o dia de conscientização do autismo, eu fiz um vídeo e joguei por brincadeira, né, no grupo da família. E aí muita gente, nossa, Marli, eu não sabia que você precisava da minha ajuda. Até meu esposo, assim, ele sabe da minha rotina, mas tocou ele, o coração dele, disse, poxa, Pi, que ele me chama de Pi, né? Poxa, Pi, como você é uma mãe bacana, porque você acorda o dia... Imagina que você vai correr uma maratona. É assim que eu me sinto todos os dias. E eu me sentia frustrada porque eu achava que meu filho tinha que estar em terapia 24 horas. E não é isso. Você pode acordar, faz uma brincadeirinha. Eu não sabia brincar com meu filho. E aí, quando eu comecei a entender qual é o meu motivo na vida do meu filho, é ser mãe.
né? Ser mãe. Ah, Marli, mas ser mãe é tão simples. Não, no autismo não. não é não, porque eu não sabia brincar com meu filho. E aí as terapias, né? O conhecimento foi me ensinando a ser mãe do meu filho, a interagir com ele, a não perder uma oportunidade de fazer com que ele desenvolva, né? E tem até uma mãe que está assistindo a gente, a Tina, que é lá de Fortaleza, fã de vocês. Ai, que legal. Se quiser mandar um beijo. Lógico. Tina e Felipe. Eles Beijo, têm- Tina. Beijo, Felipe, Tina. Querida Obrigada pela também. companhia Viu? aqui com a gente. Que legal, obrigado. Tem a Fabiana também, que ela é presidente do Instituto da Gente. E assim, ela é uma mãe atípica, a filha dela tem a síndrome rara. E por isso que a gente se uniu, para ajudar e fazer a nossa parte social. Porque o autismo, para mim, é um propósito. Meu propósito é levar conhecimento e ajudar essas famílias. E dar calor humano, que a gente precisa de pessoas humanas, né? Sim. Para isso. Nossa, Agora, falou tudo agora, nossa, né? Sobre total. propósito. Você falou tudo. Ela é uma guerreira. E doutora Luciana, você tem sentido que o preconceito concernente às pessoas autistas tem diminuído, aumentou? Como é que Tem sido? diminuído. Tem diminuído? Sim. Ai, graças a Deus. Com a conscientização, né, Lu? Sim, com a conscientização, com os movimentos que a gente vem fazendo, eu acho que isso vem diminuindo. Eu não tenho números para trazer para Sim. vocês, eu sempre gosto de ter estudos, de trazer isso em números. A gente ainda não tem em estatísticas, mas eu posso dizer da minha realidade clínica, né, da realidade da minha equipe que visita as escolas, do que os pais nos trazem. Então a gente tem uma galerinha aí já crescendo, que eu falo que eles estão com um chip já incutido neles, de respeito à neurodiversidade, de acolhimento à neurodiversidade. Temos livros maravilhosos no mercado ensinando a conversar sobre o autismo, ensinando a explicar para a turminha na escola, para a classe, né, que o amiguinho tem ali alguns comportamentos, uma forma de apresentação diferente, mas está tudo bem, Ai. né? Porque o que eu costumo dizer é que somos todos muito neurodiversos, todos, com né? certeza. Cada cérebro é único. Eu acho que Sim. a gente queria contar assim um episódio. Acho que seria legal cada uma contar um episódio Pode contar, que fica à passou, né? vontade. A gente parece normal, mas se mexe com os filhos da gente, a gente pira. Então teve uma situação que eu passei, foi no dia que eu fui fazer a avaliação lá no consultório da Lu, e aí meu filho ia na frente e com a pessoa que cuida dele. E a pessoa vinha atrás, não sabia que eu era a mãe da criança e falou assim, se fosse meu filho, eu dava um corretivo nele. Ô, meu amigo, pra que ela foi falar isso? Aí eu não vou contar os detalhes do que Sim. aconteceu, mas Melhor não. Essa hora tem criança assistindo. mas assim, deve ter doído. Mas a Marli passou por uma situação recente que eu Antes de gostaria ontem. que ela dividisse, porque eu sofri junto com ela. E ela já fez 1 ano que ela tem passado por uma situação num condomínio. E Ai. chegou a um ponto que explodiu, Marli. Né? Vai lá. Acho importante. Foi muito triste, né? Eu passei por uma situação... Eu sou uma pessoa muito alegre, né? Onde eu chego eu faço amizade, né? Por ser nordestina, eu dou bom dia a todo mundo. Até a formiga que passa, eu bom dia. Eu sou aquela alegria. E aí, toda vida, né? A minha vizinha abria a porta, porque meu filho, ele é não verbal. Então, ele tem ecolalia. Ele fala, ô. E na terapia que ele está fazendo, ele está aprendendo a falar as vogais. Aí ele fica, E quando a gente vai pro elevador, a pessoa abria a porta, né? E ficava com as meninas, olha, intimidando, olha, ele não pode bater na minha porta. Ai, desculpa, ele é autista. E aí a pessoa não entendeu, não quero saber se seu filho é autista. Eu tenho meu cachorro fica aqui e o seu filho fica aí. Eu disse, olha, você está comparando meu filho com um cachorro? Uau. É difícil. E aí eu respirei fundo, Senhor, me dá paciência, que se tu me der força... Eu pedi só paciência. me Só dá paciência. paciência, Senhor. Aí tem a água da paz que eu aprendi. A água da paz é maravilhosa para as mães. Quando você quiser brigar, Passa não a brigue. receita da Toma água da água da paz, aí você conta até 10. Aí Respira. Respira. A água da paz é ótimo para qualquer cristão. E é importante. Deus. E E você... aí o que ela fez, Marli? E aí ela foi muito rude comigo, comparando meu filho com um cachorro. Eu fiquei muito triste. Eu chorei, inclusive. Lógico. Porque... Quase a gente- avançou nela. Oi? Quase avançou Quase, não vou mentir não. Mas assim, a minha mãe me lembrou que eu sou mãe e que eu tinha que passar alguma informação, não de violência, mas de conhecimento. E aí na hora eu fiquei com muita raiva, gente, eu não vou mentir, que a gente não... Eu sou de carne e osso, tem um sanguezinho aqui, eu não vou fazer isso e
eu botei no grupo do condomínio um programa daqui e disse, gente, assista o que é autismo e estou fazendo diferente. Estou levando informação para ela, para que ela compreenda o que é ter autismo. A gente não escolhe. Quando a gente quer ser mãe, a gente quer um filho normal, a gente não quer um filho autista. Mas o autismo, para mim, foi muito ressignificante, porque eu aprendi a olhar as pessoas de forma diferente. Isso é bacana. Tocou meu coração. Eu sou uma pessoa diferente hoje, sabe? Eu sempre fui muito prestativa. Mas eu entendo as pessoas que não entendem o autismo. Está fora da bolha delas, elas não entendem. É muito difícil você ensinar o seu filho todos os dias a mesma coisa. Sim. Meu filho, ele não faz as atividades da vida diária, que as profissionais chamam AVDs. Ele não faz isso, nenhum dos dois. Então, quer comer, gente? Você acha que eu quero pegar o meu filho todo dia na porta da vizinha bater? Se eu fosse ficar milionária, eu estava lá numa escola de samba do lado batendo. Sim. Então, assim, as pessoas têm que ter empatia. Não é só empatia do papel. Tem que ter empatia de chegar e dizer assim, mãe, mesmo, né? Mãe, eu te entendo, desculpa, ela devia ter vergonha. Sim, e a minha vizinha de baixo, meus filhos, faz muito barulho. Eu botei minha casa toda de tatame, botei isopor, sabe? E a minha vizinha, olha, eu te entendo. Você tem meu abraço. Como isso é importante? Uau, super, né? Muito. E, assim, imagina, se fosse comigo, por exemplo, toda vez que batesse lá, eu ia abrir a porta, ia brincar, ia falar alguma coisa. Né? Ou se eu ouvisse, eu sabia, tudo bem. Porque, gente, que vai incomodar? É uma vida. Já teve situações do meu filho entrar na casa de alguém, porque era um amiguinho do prédio, e a mãe reclamar e não abrir a porta e ele não entender. Falou, mas mamãe, é meu amigo. E aí ele chutou, você tá mentindo, você tá aí, você tá aí. Ai. Né? Você lembra? Eu chorei junto. E eu choro, a gente chora. Quantas vezes que eu não vou na garagem do prédio e choro. Meu filho já, foi convidado a se retirar de aniversário no condomínio. Quer dizer, você traz um Minnie, a Mickey, um pula-pula, a criança não entende, filho, você não pode ficar aí. Mas mamãe é minha amiga. E aí você vê uma situação, você tem que arrancar o seu filho no choro. Você vê como a inocência muitas vezes incomoda. Verdade. Né? Porque eles são muito inocentes, muito puros, né? Então você vê hoje como a humanidade realmente precisa evoluir e muito. E eles, pelo que você está falando, é um relato assim tão interessante, porque a própria criança pode achar que é a mãe que está proibindo ele de fazer as coisas. Exato. E quando não é você que está proibindo, mas sim está tendo um preconceito ao redor deles. Olha, tem tanta coisa pra gente falar ainda, meninas, né? Mas eu acho que para essa semana, que é a Semana do Dia das Mães, eu acho que é muito importante a gente falar, conscientizar e dizer que você, mãe que está aí do outro lado, que é uma mãe atípica, que você não está sozinha. Existem outras mães também que podem abraçar. E as mães também que não são atípicas, como eu me incluo, e tenho assim, a maior empatia e tento o máximo poder proporcionar para minha filha essas questões. Ela tem 2 amigos autistas na sala. Que legal. E aí eu achei fantástico que a mãe de uma das amiguinhas mandou que a menina não tomava água e que ela vendo todos os amiguinhos da sala com as garrafinhas, incentivando ela a tomar água. Ela começou a tomar água durante o dia mais. E a Luísa ajuda, eu falo, filha, você tem que ajudar e tal. E ela manda, a professora manda a foto e eu vejo... sabia que você era um anjo. Eu sabia. Se todas as mães fossem assim. Não é? Não, e aí, ontem mesmo, era uma atividade do robô e ela estava do lado do amiguinho com autismo. E várias vezes nas fotos eu reparo que ela está do lado. E isso me emociona. Porque como mãe, a gente pega a dor das outras mães. E você vê o teu filho, que não tem nenhuma comorbidade, sendo amigo de outro, isso é muito lindo. Parabéns, né? Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês possam ter um ano diferente, com uma outra realidade, e conte assim com nós, mães, que temos essa empatia e essa consideração por outras mães, que realmente não é fácil. Que lindo, que lindo. Gente, que lindo. Eu gostaria de aproveitar o gancho aqui e dizer o seguinte, a quem me pergunta, né, como ser rede de apoio? Isso é ser rede de apoio?
né? Incluir não é tão difícil como a gente imagina, né? Quando você é vizinha de uma mãe atípica e você está indo na padaria, pergunte se ela quer pão também, né? Se você está no hortifruti, pergunte se ela precisa de alguma coisa do hortifruti. É mais simples ser rede de apoio e incluir do que a gente imagina. Atitudes como essas são inclusivas. Obrigada. verdade. Desculpa, gente. É que realmente falar dos filhos não tem jeito, né? Não. Eu queria Emociona, aproveitar gente. para deixar um presentinho para vocês aqui, que é o símbolo que é o mesmo que está aqui na Marli. Isso. E hoje a gente fala muito em neurodiversidade, né? O símbolo do infinito. Deixa eu passar para eles. Obrigada. Aqui, Ah, obrigado. Porque hoje o autista, ele se vê, ele não quer se ver como uma pessoa à margem da sociedade. Ele é uma pessoa neurodiversa. Uma pessoa neurodiversa, assim como o TDAH, assim como uma pessoa com transtorno opositor desafiador, pessoas com síndromes. E cada dia mais a gente quer falar de neurodiversidade. E não só rotular, né, Marli? Que a gente fala, por isso desse símbolo do infinito, né? Que As infinitas possibilidades. infinitas dentro desse mundo possibilidades. infinito. É. E que cada um é diferente do outro. Assim, meu filho é verbal, mas já tem dificuldade na concentração. Às vezes tem algumas atitudes, né, que a gente não espera, a gente tem que estar conduzindo. Mas aí a gente vai lutando, né, minha amiga? Eu quero deixar um recado para as mães. Que é Eu queria dizer a elas que, assim como você, que tem essa sensibilidade de ajudar, que elas procurem ajuda, né? Se você não fala, ninguém vai saber, né? O seu filho não se resume ao diagnóstico. E não prive seu filho de ir num local público. Não prive, que isso é muito importante. É verdade. Meninas, obrigada. Obrigada a Quero vocês. que vocês Palavras, deixem os gratidões. contatos de vocês, por favor, pra gente terminar essa pauta e voltem outras vezes pra Trouxe gente a falar. camiseta para vocês, então agora você já vai na escola com a camiseta. Eba! Quem quiser me procurar no Instagram, eu sou a Neuropsicolux, @Neuropsicolux, com X no final. Pode Pode passar, falar. O meu eu meninas. vou passar do Instituto Leblu, @Instituto Leblu. o meu pessoal é Ingrid M. Monte, Ingrid com demudo, e a loja que tem produtos inclusivos é a Sentidos e Cores. Então a gente tem toda uma linha de cordões, de pulseiras de identificação e toda uma rede de apoio para as mães e famílias neurodiversas. Então assim, foi através da minha dor que eu transformei meu maior propósito de vida. Então, @Sentidos e Cores. É isso, gente. E eu espero Perfeito. ter outras oportunidades. Com porque a gente certeza, o nosso dá- programa está aberto para Gabi, vocês aqui. Vamos fazer nosso programa amanhã com a camisa? Vamos! Ai, que legal! Fechou, A fechou. gente faz amanhã. Amanhã? Botam também. Com bota, Isso, gente. com Põe bota. Amanhã todo o nós vamos uniforme apresentar amanhã. o programa amanhã com a camisa. Pode que ligar, legal. que a Fechou? gente vai A apresentar. gente tem um grito Obrigada. nordestino. Pode dar? Como é? Adoro! Olha, obrigada, Gente, meninas. Vamos dar obrigado. um intervalinho pra gente Vamos. respirar, tomar uma água? Tomar uma água, E a gente já relaxar um pouquinho. volta. Não sai daí, não. Não do canal não, hein? Como é?